Bíblia é um livro especial. Com ela aprendo mais sobre Jesus. Ele é meu grande amigo, eu quero conhecer mais. Vou ler a Bíblia todo dia, mais e mais. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta. Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho. Sei que Deus vai falar comigo. Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que nesse momento você se encontre bem, que a tua família se encontre bem. E aí, como está sendo esses dias nessa quarentena? Como você está lidando com o momento de aprender sobre a palavra de Deus? Você tem aprendido sobre a palavra de Deus todos os dias? Você tem lido a tua Bíblia todos os dias? Você tem falado com o Papai do Céu todos os dias? Eu quero te dizer que todo dia é dia de aprendermos mais da palavra de Deus, de sermos edificados, e só assim nós não vamos ser destruídos pelas forças do mal. Então quero te convidar a todos os dias ler a palavra de Deus, falar com o Papai do Céu e deixar também que o Papai do Céu fale com você. Amém? Nós estamos muito felizes porque mais uma oportunidade o Senhor tem nos dado. E nós queremos iniciar esse trabalho, como a gente inicia também a nossa EBD na igreja, nós queremos iniciar com oração. Amém? Eu te convido a fechar os teus olhinhos e nesse momento orar comigo, falar com o Papai do Céu. Deus amado e santo, eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero te agradecer por cada criança que irá ser alcançada por esse vídeo, Pai. Eu quero te pedir, meu Deus, que neste momento em que ela estiver vendo esse vídeo, ó Deus, ela possa ser edificada, ela possa ser, Senhor Jesus, transformada. Senhor, que aquilo que está preocupando o coração dessa criança, meu Deus, possa ser resolvido, que ela sinta, Senhor, neste momento, teu agir sobre a sua vida, a segurança, ó Pai, de te ter como nosso Senhor, como nosso Pai. Obrigado por cada vida, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. E eu quero desde já agradecer a todos os que estão se inscrevendo, aqueles que estão compartilhando. Muito obrigado pela sua ajuda, que o Senhor venha te abençoar. E eu quero te dizer que no momento que você compartilha esse vídeo, no momento que você deixa o seu like, você está nos ajudando a continuar evangelizando e discipulando crianças, que é o nosso maior foco, que é o nosso maior empenho. Quero também continuar pedindo as vossas orações a nosso favor, porque não tem sido fácil gravar esses vídeos, é muita correria, às vezes nós somos acometidos de alguma enfermidade. Esses dias o meu filho também estava enfermo, ontem ainda estava enfermo, era para mim ter gravado ontem, mas não deu. Mas eu quero te pedir obrigado por continuar conosco, por continuar orando pelas nossas vidas e por continuar fiel a essa obra. Nos ajude a evangelizar criança, nos ajude a discipular crianças, nos ajude a ser canal de bênção para muitas vidas. Eu quero te agradecer porque você tem nos dado esse grande apoio e que Deus possa te abençoar. Amém? Agora nós vamos falar da nossa lição hoje, que é a lição de número 4. Estamos tentando acompanhar e nós vamos conseguir para a glória de Deus. Amém? E a nossa lição hoje, ela tem um tema muito lindo. Onde aprendemos a palavra de Deus. Lembrando que nós ainda estamos falando sobre igreja, casa de Deus. Igreja, casa de Deus. Você tem aprendido desde pequenino que a igreja é o lugar onde nós nos reunimos para aprendermos sobre a palavra de Deus, para louvar a Deus e para que Deus fale conosco, para sermos edificados na palavra e no conhecimento de Deus. Amém? E nós queremos agora dar continuidade com essa lição que fala onde aprendemos a palavra de Deus. Nós aprendemos a palavra de Deus
na igreja, junto com os irmãos, na comunhão uns com os outros. Também aprendemos a palavra de Deus através dos nossos pais. Glória a Deus. Aprendemos a palavra de Deus através dos nossos professores da EBD, através de algum parente, através até mesmo de algum amiguinho na escola. Mas eu quero te dizer que o melhor momento, pelo menos que eu acho, de aprendermos a palavra de Deus é quando nós pegamos a nossa Bíblia e nós clamamos assim: Espírito Santo, agora eu vou ler a tua palavra e eu peço que o Senhor seja meu professor. Nesse momento o Senhor vai falando conosco e nós vamos aprendendo, nós vamos sendo edificados e nós vamos vendo que tudo que os nossos pastores nos ensinam, que tudo que os nossos professores da EBD ensinam, que tudo que os nossos parentes nos ensinam sobre a palavra de Deus, verdadeiramente é a verdade, verdadeiramente nos edifica, porque o Senhor Jesus deseja que nós sejamos cheios do conhecimento da sua palavra. Nós já vemos aqui em várias outras historinhas que Davi, que Samuel, que tantas outras crianças na palavra de Deus, elas eram edificadas. Por quê? Porque elas tinham conhecimento da palavra de Deus. Elas tinham amor por estar na presença de Deus. Então, criança, eu quero te convidar a experimentar esse amor, a entender que o Papai do Céu, ele é o teu melhor amigo e que ele deseja, assim como ele se comunicava com Samuel, assim como ele abençoava Davi, que ele também deseja te abençoar. Amém? Glória a Deus. E nosso tema de hoje, nós vamos relembrar antes a historinha da aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre um homem chamado Paulo. Não é verdade? Um homem chamado Paulo. E Paulo, nós sabemos que ele enfrentou várias dificuldades. Na lição passada, aprendemos que Paulo passou por um grande terremoto. Paulo passou por momentos de açoites, por momentos de perseguição. Paulo foi apedrejado e Paulo ia indo de cidade em cidade, de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus. Paulo, ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram aquelas pessoas que não faziam parte do povo judeu, que não faziam parte de Israel. Ou seja, nós éramos esses gentios, nós somos gentios, mas o Senhor Jesus usou Paulo e tantos outros para que o evangelho chegasse até nós. E pela sua graça, crianças, nós fomos alcançados. Pela graça de Deus nós fomos alcançados. Então o papel de Paulo era fazer discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar os outros aquilo que eu aprendi sobre a palavra de Deus. Mas não é só ensinar falando. Não é só dizer pro meu amiguinho: olha, você não deve xingar porque o Papai do Céu fica triste. Olha, você não deve falar palavrão porque o Papai do Céu fica triste. Não é somente falar isso, mas é viver. É você também não fazer. Amém? Então, ensinar alguém a ser discípulo, fazer alguém de discípulo, é você dar o seu testemunho nas suas palavras, mas também na sua vida. E este apóstolo Paulo, em uma de suas viagens, ele conheceu um jovem muito especial chamado Timóteo. E Paulo viu que esse jovem, ele tinha desejo de aprender de Deus. E você, criança, tem desejo de aprender de Deus? Você tem desejo de aprender da palavra de Deus? E esse jovem, então, recebeu a atenção de Paulo, porque Paulo era um homem amoroso, um homem que tinha cuidado com as ovelhas que o Senhor entregava para ele. Quem eram as ovelhas? As pessoas que vinham até ele para ouvir a palavra de Deus. E Paulo resolveu passar aquilo que ele tinha aprendido para Timóteo. E Timóteo, ele recebeu todos os ensinamentos de Paulo, ele aprendeu e ele procurava praticar
esses ensinamentos. E a Bíblia diz que certa feita, Timóteo estava passando por momentos difíceis no seu ministério, porque todos nós vamos passar por momentos difíceis, mas o Senhor irá levantar pessoas para orar por nós, para nos ensinar, para ser suporte de Deus em nossas vidas. E Paulo mandou uma carta para Timóteo. Só crianças, antigamente não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nem telefone. As pessoas se comunicavam apenas por cartas. E muitas vezes essas cartas demoravam muito tempo para chegar. Mas elas chegavam. Muitas vezes demorava dia, meses, muito tempo. E elas chegavam a quem aquela pessoa tinha mandado. E a Bíblia diz que essa carta chegou a Timóteo. E nessa carta dizia para ele ser forte, para ele continuar lembrando do que Paulo tinha ensinado para ele. E você, criança, você tem lembrado daquilo que os teus professores da EBD te ensinaram? Você tem lembrado daquilo que os teus pastores têm te ensinado? Você tem lembrado e colocado em prática aquilo que o seu papai e a sua mamãe te ensinaram? É importante nós não nos esquecermos daquilo que os nossos pais, os nossos pastores, os nossos professores têm nos ensinado sobre a palavra de Deus. E você que já lê, que já sabe ler a Bíblia, também é importante que você não se esqueça daquilo que você tem lido e daquilo que Deus tem falado com você. E Timóteo, naqueles momentos de dificuldades, ele se lembrava daquilo que Paulo tinha ensinado. Timóteo também tinha uma vida de santidade. Ele aprendia sobre a palavra de Deus também, lendo, conhecendo essa palavra. E Deus foi abençoando cada vez mais a vida de Timóteo. E a Bíblia nos diz que Paulo fez muitos discípulos, muitas pessoas gostavam de Paulo, muitas pessoas aprendiam com ele. E o nosso papel, o seu papel, criança, ainda que bem pequenino, também é fazer discípulos. O Senhor nos mandou ir e fazer discípulos. Fazer discípulos como? Sendo bênção, sendo testemunho, não fazendo coisas erradas, para que ninguém venha escandalizar o nome do Senhor, mas sendo um bom exemplo, tendo uma boa educação na sua escola, tendo uma boa educação na sua família, sendo um filho obediente, sendo um amigo companheiro. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos exemplos. Devemos sim pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, mas nós também devemos viver a palavra de Deus, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E a Bíblia nos diz, crianças, que Timóteo e Paulo foram grandes amigos e ele aprendeu muito com Paulo. E Paulo dizia assim: olha, vocês devem me imitar. Vocês devem me imitar assim como eu imito a Deus. Olha quanta ousadia de Paulo. Será se você pode dizer para alguém isso, criança? Será se você pode dizer isso para alguém, papai ou mamãe, pessoa que nos ouve nesse momento? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo tinha plena consciência de que ele fazia a vontade de Deus e por isso outras pessoas podiam fazer aquilo que ele estava fazendo. Então, que nós possamos pensar em ser bênção para outras vidas, nunca deixando que o nome do Senhor seja envergonhado nas nossas vidas. Muitas dificuldades vão se levantar para te envergonhar, para te fazer ficar triste, mas lembre, continue firme nos caminhos do Senhor. Como? Lendo a sua palavra, lendo e aprendendo mais da palavra de Deus. Não temos como ser um discípulo de Cristo se nós não lermos a palavra de Deus. Eu sei que você, criança, gosta de jogar videogame, gosta de jogar bola, gosta de brincar com seus amigos, gosta de assistir várias coisas. E eu não vou te dizer que isso é errado. Você pode brincar, você pode ter o seu momento de diversão, mas lembre em dar prioridade à palavra de Deus. Não deixe que a tua Bíblia fique lá nos cantos triste.
sem você pegar nela por vários e vários dias. Não esqueça de quando você voltar a ir para a igreja, você levar a sua Bíblia. Não deixe a tua Bíblia largada. A nossa Bíblia não foi feita para ficar de lado. Nossa Bíblia foi feita para que nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Muitas vezes, algumas crianças não têm cuidado com a Bíblia. Rasgam a Bíblia, elas riscam a Bíblia, deixam a Bíblia em qualquer lugar. Mas você aprenda que a palavra de Deus é a Sagrada Escritura e ela tem que ser guardada com muito carinho, com muito cuidado. Quando você for estudar ela, você pode sim fazer algumas marcações, mas faça tudo para que você venha aprender mais dela. Não para fazer dela um livro qualquer, porque ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus e ela tem que ser respeitada e cuidada com muito carinho. O Senhor se entristece quando nós deixamos a nossa Bíblia de qualquer forma. Muitas vezes a gente esquece, né? Muitas vezes nós nos esquecemos da nossa Bíblia em qualquer lugar. A gente perde a Bíblia. Tem muitas crianças que até perdem a Bíblia porque não tem cuidado dela. E o Senhor não quer isso para as nossas vidas. Com certeza, Timóteo não fazia isso. Ele tinha muito cuidado com as suas escrituras. Outras vezes a gente suja, pega na Bíblia com as mãos sujas, né? Suja as folhas, não tá nem aí para a capa. E isso desagrada ao Senhor. Muitas vezes tem crianças que têm a Bíblia bem velhinha, mas é muito bem cuidada. Amém? E o Senhor se agrada disso quando nós cuidamos bem e quando nós mostramos respeito pela sua palavra. E quando nós fazemos isso, o coração de Deus se agrada. Sabe como que eu posso ter uma Bíblia feliz? Quando eu leio essa Bíblia, quando eu aprendo com ela, quando eu não deixo ela em qualquer lugar, quando todos os dias eu tiro um momento, eu separo um momento e vou aprender da palavra de Deus. Isso faz com que o coração de Deus se alegre e com que a minha alma tenha mais conhecimento da palavra de Deus. E assim nós vamos ficar fortes contra as ciladas do mal. Então vamos recapitular. Timóteo aprendeu muito com Paulo, na sua palavra, com a sua avó, com a sua mãe, glória a Deus, que amavam a palavra de Deus. E você, criança, vamos lembrar com quem você pode aprender mais sobre a palavra de Deus. Você pode aprender mais sobre a palavra de Deus com quem? Com os professores da EBD. Você pode aprender mais com quem? Com seus parentes, não é verdade? Você pode aprender mais da palavra de Deus com quem? Com seus amigos. Também você pode aprender com seus amigos. Quantos amiguinhos nos falam da palavra de Deus? Você pode aprender também com seus parentes, tios, tias, irmãos, vovô, vovó. E você pode aprender mais com os pais. E essa é a parte que eu considero muito importante. Papai e mamãe, lembre que você é responsável para que o seu filho cresça no entendimento da palavra de Deus. Você é responsável para que os seus filhos aprendam sobre a palavra de Deus e sejam edificados nessa palavra. O Senhor tem algo contigo. Ele te entregou um tesouro nas mãos e esse tesouro tem que ser cuidado, tem que ser guardado, tem que ser limpo. Então o Senhor confiou essa tarefa a você e você não vai poder fazer isso, não vai poder ajudar o teu filho a se livrar da corrupção desse mundo se você não ensiná-lo todos os dias sobre a palavra de Deus. Não é algo fácil, mas é algo possível, porque o Senhor nos garante vitória. Amém? E nós vamos aprender o nosso versículo de hoje, que se encontra... Nosso versículo se encontra... Vou afastar um pouco. Se encontra no livro de Filipenses 4:9 e diz: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses 4:9. Esse foi mais um mandamento que Paulo nos deixou, inspirados pelo Espírito Santo, que nós
devêssemos colocar em prática aquilo que aprendemos. Se você aprende algo na casa de Deus, com os professores da EBD, com o seu pastor, não deixe aquilo passar em branco, mas coloque em prática na sua vida e aprenda que a palavra de Deus não é para ser somente lida, mas também praticada. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível, porque o Senhor nos garante que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, se pedimos a ajuda a Deus, Ele vai nos conceder. Vamos aprender mais uma vez, crianças? Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá paz estará com vocês. Ou seja, quando decidimos aprender sobre a palavra de Deus e colocar em prática nas nossas vidas, o Senhor Jesus garante que estará conosco. O Senhor, Ele não está com pessoas que não querem saber de Deus, com pessoas que não respeitam a palavra de Deus, com pessoas que não desejam aprender de Deus. Mas você que mesmo se sentindo um pouquinho fraco, muitas vezes sem ter quem te ajude, mas você quer aprender sobre a palavra de Deus, você quer aprender, conhecer a Deus, o Senhor Jesus está com você. Não desanime, criança, leia a palavra de Deus. Os dias são difíceis, a gente sente muitas vezes tanto desânimo, né? Tanta falta de vontade de ler a palavra, de orar. São muitas coisas que têm vindo nos afrontar esses dias, nos entristecer, nos desanimar, mas não desista. O Senhor deseja se revelar a você, como Ele fez na vida de Samuel, como Ele fez na vida de Davi, como Ele fez na vida de tantas crianças. E Ele deseja fazer de você uma bênção. Seja discípulo de Jesus e faça dos seus amiguinhos também discípulos de Jesus através daquilo que você fala para eles sobre a palavra de Deus e daquilo que você faz. Seja como Timóteo, aprenda mais com os teus professores, com os teus pastores, dê atenção àquilo que ele ensina para você, dê atenção aos que os seus pais ensinam para você e assim você vai ser bem sucedido. E nós vamos agora para as perguntas de hoje. Vamos lá, já peguei duas aqui e a pergunta é: quem é o jovem discípulo a quem Paulo estava instruindo de acordo com a lição? Quem é o jovem que estava sendo discípulo de Paulo nessa lição? Você vai nos responder. Como devemos tratar a leitura da palavra de Deus? De qualquer jeito? Devemos tratar a leitura de qualquer jeito, como se fosse qualquer livro? Como é que nós devemos tratar a leitura da palavra de Deus? Ler uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana? Como você acha que nós temos que tratar a leitura da palavra de Deus? Nos responda também. Próxima pergunta. Cite de acordo com o que você aprendeu, quem são as pessoas que nos ensinam a ser discípulos de Jesus? Quem te ajudou a conhecer Jesus? Quem te ajuda? Quem você vê falando sobre Jesus? Quem te ajuda a seguir o caminho de Jesus? Nos envie. O que um bom discípulo faz? Então nós temos como aprender também o que um discípulo faz. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.